Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Nesta segunda aula de gestão financeira, vamos falar novamente de finanças corporativas, só que dessa vez falaremos sobre objetivos e atividades empresariais. Vamos abranger os objetivos empresariais, as atividades empresariais, dentro das atividades empresariais, as atividades de operações, as atividades de investimentos e as atividades de financiamentos. Falaremos também sobre funções de administração financeira, geração de lucro e caixa e gestão do fluxo de caixa. Vamos testar o som e em seguida começar. Ei, teste, som, laser digital, double deck system, sensacional, uau, show. Objetivos e atividades empresariais. A obtenção de lucro com a venda de produtos ou prestação de serviços está economicamente ligada à habilidade da empresa de interpretar adequadamente e se apropriar das oportunidades oferecidas pelo ambiente na qual está inserida. Do lado da oferta dos produtos ou serviços, um ponto crucial é a questão do controle dos custos de produção, os quais devem ser mantidos em níveis que permitam o estabelecimento de preços competitivos no mercado. Do lado da demanda, uma variável de grande impacto é o poder de compra do consumidor, que deriva das condições do próprio mercado. E isso você vê atualmente o governo aí disponibilizando auxílio emergencial para que esse consumidor tenha o poder de compra para o mercado poder girar. Objetivos empresariais. O crescimento e o desenvolvimento econômico de um país depende da capacidade empreendedora de seus cidadãos, com a sua capacidade de organizar os fatores de produção para a produção e distribuição de bens e serviços. Eles investem seus recursos num negócio e precisam entender quais bens e serviços os consumidores desejam consumir, para, a partir daí, decidirem como produzi-los e obter lucros para manter os seus negócios. Decisões equivocadas, tanto daquilo que os consumidores desejam consumir, quanto da forma de produção, podem levar o negócio ao fracasso, resultando na perda dos fundos nele investidos. São empresas bem-sucedidas as que têm a capacidade de organizar os processos de produção e distribuição de bens e serviços demandados pela sociedade, coordenando adequadamente os fatores de produção. Embora o sucesso da empresa dependa de todas as áreas que compõem, vale destacar o papel fundamental desempenhado pelo administrador financeiro na alocação adequada dos recursos. A alocação eficiente dos recursos é decisiva para o atingimento do lucro desejado e o aumento da riqueza do proprietário da empresa. Atividades empresariais. As atividades empresariais elas estão divididas em 3 grupos. Um grupo operacional, um grupo de investimento e um grupo de financiamentos. As atividades de operações ou atividades operacionais são aquelas realizadas em função do negócio da empresa. Em empresas comerciais, as atividades operacionais estão relacionadas basicamente a compras e vendas de mercadorias, além das atividades comerciais e administrativas que dão suporte a essas transações. Em empresas industriais, acrescentam-se as atividades de transformação de matérias-primas em produtos acabados. Empresas de prestação
de serviços não são muito diferentes das empresas comerciais e industriais, e quanto às atividades operacionais, pois prestam serviços e, para executá-los, incorrem em custos de prestação de serviços e despesas de natureza comercial e administrativa. Atividades como transporte de mercadorias, a emissão de pedidos, a administração de almoxerifado, a manutenção de instalações, o controle de pessoal, entre outros, geram despesas. E elas são apresentadas no DRE. DRE é demonstração de resultados do exercício. E são posteriormente pagas e demonstradas aonde? No DFC. DFC é demonstração de fluxos de caixa. As compras de mercadorias e maquinários, por exemplo, não geram despesas imediatamente e são contabilizadas em ativos, sendo baixadas em parcelas como custos de produtos vendidos ou despesas de depreciação. Atividades de investimentos. As atividades de investimentos são relacionadas a transações que envolvem participações em outras empresas, gastos com pesquisas e desenvolvimento e ativos imobilizados empregados na comercialização ou produção de bens e prestação de serviços. Como exemplo, temos a compra de uma participação societária, o recebimento de dividendos, a compra de maquinários, entre outros. Atividades de financiamento. As atividades de operações e de investimentos consomem recursos e as atividades de financiamento suprem essas necessidades. Compreendem a captação de recursos do acionistas ou sócio-cotistas, também chamam de proprietários, bem como a sua remuneração na forma de dividendos ou distribuição de lucros, respectivamente. A captação de empréstimos e financiamento também faz parte desse grupo de atividades, bem como a sua liquidez e remuneração na forma de juros. Exemplos podemos ter a integralização de capital social, o pagamento de dividendos, a captação de empréstimos, a amortização de financiamento, pagamento de juros, etc. Funções de administração financeira. A participação do administrador financeiro está presente em praticamente todas as decisões tomadas na empresa, dado que normalmente envolve a relação custos versus benefícios. Nesse contexto, a gestão financeira desempenha um dos papéis mais relevantes na empresa, seja nas operações de curto prazo, abrangindo caixa, crédito, estoques, contas a receber, contas a pagar, ou de longo prazo, compreendendo investimentos, orçamento de capital, estrutura de capital, etc. O administrador financeiro deve atentar para a alocação adequada dos recursos disponíveis, que são escassos. Deve-se considerar ainda que os proprietários da empresa esperam obter remuneração sobre os capitais nele investidos, que seja compatível com o seu custo de oportunidade e com os riscos assumidos na atividade. Cabe ao administrador financeiro conduzir a aplicação dos recursos disponíveis no sentido de aumentar o valor de mercado da empresa e a riqueza de seus proprietários. As suas decisões abrangem alguns aspectos. Por exemplo, a decisão tomada sobre as alternativas de investimentos, em quais tipos de ativos os recursos devem ser investidos, em que montante deverá ser investido. Essa
é a decisão sobre alternativas de investimentos. Ele também tem a decisão sobre alternativas de financiamento, como a empresa deverá financiar suas atividades, se com recursos próprios ou de terceiros, e, se das duas formas, qual a composição adequada do financiamento para o seu ramo de atividade. Planejamento financeiro. Esse tipo de decisão vai da elaboração das projeções financeiras para um determinado período, em linha com os propósitos das demais áreas da empresa. A decisão sobre as políticas de créditos foca para quem vender, quanto vender, em que condições vender. E também as decisões da administração das disponibilidades, administração dos fluxos de entradas e saídas de caixa para garantir o andamento das atividades operacionais e a saúde financeira da empresa. As decisões tomadas pelo administrador financeiro precisam estar baseadas no comportamento do ambiente macro e microeconômico, ou seja, tem que estar de acordo com o que está ocorrendo e o que se prevê que ocorrerá no futuro, no ambiente no qual a empresa está inserida. A macroeconomia explica as variáveis econômicas como poupança, consumo, investimento, níveis de emprego, de renda, inflação, enquanto a microeconomia preocupa-se com as unidades produtivas e as unidades de consumo, como as empresas, trabalhadores, consumidores. A correta leitura de todos esses fatores contribui para a adequada alocação dos recursos e para o crescimento da empresa. Geração de lucro e caixa. Vamos pegar aqui um exemplo. Uma empresa compra 100 unidades de um produto a R$10 cada. Então ela comprou 100 a 10, ela investiu aqui R$1.000 e vende a R$15 cada e vai obter um lucro final de 500, ou seja, 100 vezes 15 menos 100 vezes 10. Então eu tenho aqui 1.500 menos 1.000, o resultado aí, o meu lucro é de 500. As vendas podem ocorrer à vista ou a prazo, e quando houver pagamento total pelos clientes, a empresa terá caixa de R$500. Entretanto, se parte do valor de venda a prazo não for recebida, a parte correspondente do lucro não se converterá em caixa. Por exemplo, se ocorrer uma inadimplência de R$20, a empresa terá no caixa somente 480, ou seja, 500 menos 20 igual 480. Uma empresa pode se encontrar numa situação que gera lucro, mas não caixa suficiente para cumprir suas obrigações financeiras, especialmente se houver um ciclo financeiro muito grande, pois o lucro pode não cobrir o custo de financiamento e despesas operacionais. Vamos partir aqui supondo que toda a venda desse exemplo apresentado seja feita com o prazo de 2 meses e que todo o valor esteja sendo financiado por empréstimo com taxa de 5% ao mês. Deixa eu só tirar aqui isso daqui. Pronto. Então, antes, aqui a situação patrimonial no momento da venda, eu não tinha nada de caixa, peguei empréstimo de 1.000, recebi os 1.500, tive um lucro de R$500. Agora,
Até o recebimento das vendas, passaram-se 2 meses. E durante esses 2 meses, os juros sobre o empréstimo daqueles R$1.000 é de R$ 102,50. Como calculou isso, Badaró? Então, aí é a fórmula do cálculo de juros, né? Peguei aqui o valor de empréstimo, mais o percentual de 5%, elevado ao número de meses. Aqui eu estou subtraindo o principal para saber apenas o valor dos juros. Então, meu valor de juros deu R$ 102,50. Então, meu caixa, depois desses 2 meses, não foi de 1.500. Meu caixa, depois desses 2 meses, eu tirando esse valor que eu paguei de empréstimo, meu caixa é de 1.397,50. Então, meu lucro passou a ser de 397,50. Que cálculo que você fez, Badaró? Peguei R$500 e subtraí de 102,50, que foi a parte de empréstimos. A sobrevivência da empresa está intimamente ligada à sua capacidade de geração de caixa, o que não é a mesma coisa que gerar lucro. Ela pode não apresentar lucros em determinados períodos, mas, se não for capaz de gerar caixa, enfrentará dificuldades para a continuidade de suas operações. É necessário considerar, no entanto, que situações pontuais de falta de liquidez, falta de caixa suficiente para cumprir os compromissos, isso que significa liquidez, não representam por si só um problema. Porém, se começarem a ocorrer com frequência, aí sim, é um sinal de que a empresa pode estar iniciando uma trajetória de crise de liquidez, que poderá levá-lo à insolvência. O que é insolvência, Badaró? Insolvência é a situação em que a empresa não é capaz de saldar as suas dívidas. Aí, no caso, o administrador financeiro deve orientar as atividades operacionais para que elas gerem lucro e caixa, pois ambos são fundamentais para a manutenção de uma situação financeira confortável e a perpetuação da empresa. Gestão do fluxo de caixa. A adequada gestão do caixa tem o objetivo de garantir a liquidez suficiente para assegurar a manutenção das atividades da empresa. O processo de acompanhamento, interpretação e revisão contínua do fluxo de caixa permite a manutenção de saldos mínimos para suprir as necessidades emergenciais de caixa. Geralmente, estão presentes as incertezas nos recebimentos e eventuais imprevistos que podem ocorrer. Por não proporcionarem retornos operacionais, os saldos mínimos de caixa devem ser os menores possíveis. Se a política do administrador financeiro for manter maior liquidez imediata por meio de maior saldo de caixa, haverá mais segurança financeira pela redução do risco de falta do dinheiro. Essa decisão, no entanto, implicará maior custo de oportunidade, uma vez que maiores volumes e recursos perderão rentabilidade. Se a política for priorizar a rentabilidade dos recursos, haverá menor liquidez, com os menores saldos em caixa e maior risco de falta de dinheiro, mas com menor custo de oportunidade. Os saldos de caixa mencionados representam os valores mantidos nas dependências da empresa, lá dentro. Os saldos de depósito à vista em conta corrente e aplicações financeiras que possam ser resgatadas a qualquer momento, ou seja, que tenham liquidez imediata.
Em administração de finanças, estará sempre presente a questão risco e retorno. Assim, cabe ao administrador financeiro buscar um nível adequado de saldo de caixa, que leve o equilíbrio entre os benefícios e o custo de sua manutenção. Geralmente, os problemas de baixa liquidez ou até de insolvência nas empresas têm como causa principal a gestão ineficiente do fluxo de caixa, que depende fortemente da eficiência com que são desenvolvidas atividades de compras, estocagem dos produtos, vendas e recebimentos. Cabe ao responsável pela gestão do caixa manter o equilíbrio entre os compromissos assumidos e a capacidade da empresa de obter recursos suficientes para honrá-los. Importante citar os regimes utilizados pela contabilidade e pela administração financeira. A contabilidade adota o regime de competência, guarda esse nome aí, regime de competência, coincidente com o ciclo econômico, que é utilizado para a apuração do resultado econômico da empresa e rentabilidade de suas operações. Nesse regime, as receitas são reconhecidas no momento da venda e das despesas no momento em que são incorridas. Então, isso aí é o regime de competência. Deixa eu só tirar daqui de novo. A administração financeira adota o chamado regime de caixa. Regime de caixa, guarde esse nome também. Planejando e controlando superávites e déficits de caixa, ou seja, as sobras e faltas de caixa, tendo aí o resultado financeiro. Isso se dá pelo reconhecimento das receitas no momento em que as vendas são efetivamente recebidas e das despesas quando os pagamentos são efetuados também. Os mesmos valores são objetos da análise pela contabilidade e pela administração financeira, simplesmente considerados em momentos diferentes para atender às respectivas finalidades. Não há conflito entre os dois regimes, o regime de competência e o regime de caixa. Cada um deles atende a um objetivo específico, que é a apuração dos resultados econômico e financeiro, sendo os dois, portanto, interdependentes e complementares. A análise do fluxo de caixa possibilita saber antecipadamente se a empresa está sendo capaz de gerar recursos para o financiamento de sua operação, o pagamento de seus compromissos financeiros e a realização de investimentos necessários. Se o produto que custou 60 for vendido por 100, gerará um lucro de 40. Custou 60, vendi por 100, 100 menos 60, lucro de 40. Entretanto, se o valor não for recebido imediatamente, não poderá ser utilizado para quitar compromissos financeiros. Suponha uma empresa que esteja comercializando seus produtos com margens elevadas e que esteja realizando grandes volumes de vendas. Imaginou? Essa empresa apresentará lucro, mas não necessariamente terá dinheiro para cumprir seus compromissos de curto prazo, bastando para isso estar operando com um descasamento entre os seus prazos médios de vendas e prazos médios de pagamentos. Eles são descasados. Em situações assim, é importante analisar o ciclo operacional da empresa.
a empresa pode estar tecnicamente insolvente, incapaz de saldar seus compromissos à medida que eles vão vencendo. Para que o administrador financeiro tenha que eventualmente recorrer a algum empréstimo de curto prazo para equilibrar o caixa e que não represente um problema, desde que estejam devidamente planejados os recursos para a sua liquidação. De qualquer forma, é importante que tenha em mente que se trata de recursos onerosos e que geralmente exigem a concessão de garantias, reciprocidade, e que, portanto, é mais adequado evitar esses empréstimos. A gestão do fluxo de caixa, no entanto, não depende exclusivamente do administrador financeiro, mas sim do conjunto de todas as áreas da empresa, uma vez que as entradas e saídas são geradas e impactadas pelos níveis de estoques, pelos prazos concedidos pelos fornecedores e pelos prazos concedidos pelos clientes da empresa. Em resumo, quando os pagamentos batem na porta do administrador financeiro, os compromissos simplesmente devem ser pagos, pois já foram assumidos há algum tempo. Resultados líquidos positivos de caixa dependem do comprometimento de todas as áreas da empresa, como a de compra, de produção, de vendas, de crédito, de cobrança, de logística, qualidade, pois a movimentação dos valores no caixa decorre de ações dessas áreas. Em complemento ao orçamento de caixa, a projeção de fluxos de caixa por períodos menores, de 1 a 6 meses, por exemplo, permite ao administrador financeiro planejar antecipadamente a captação de recursos para a cobertura dos déficits de caixa e tomar outras providências, por exemplo, negociar prazos com fornecedores. Quando houver superávites, é possível obter a remuneração maior para os recursos excedentes. As ações preventivas são possíveis com análise do comportamento dos saldos de caixas previstos, que resultam das projeções de vendas, contas a receber, contas a pagar. Se houver uma redução nos prazos de pagamento das compras ou um aumento nos prazos de recebimento das vendas, haverá maior pressão, uma aceleração na saída de caixa, podendo ocasionar déficits de caixa. Por outro lado, com o aumento dos prazos de pagamento das compras ou uma redução no prazo de recebimento das vendas, haverá menor pressão nas saídas de caixa, podendo ocasionar o que, nesse caso, um superávit. O administrador financeiro não pode prescindir de uma DFC, um demonstrativo de fluxo de caixa, com informações precisas, transparentes, que facilite, inclusive, a análise das variações entre os valores de entrada e saída previstos e aqueles que efetivamente ocorreram. Esse acompanhamento permitirá que sejam realizados a tempo as correções de informações que não venham se mostrando confiáveis, pois quanto mais rapidamente essas distorções forem corrigidas, melhor será a eficácia do DFC como instrumento de administração financeira. O modelo de DFC a ser utilizado deve ser aquele que melhor se adeque às características e necessidades da empresa. Geralmente, modelos de fluxo de caixa
pelo método direto, que registra todas as entradas e saídas de recursos da empresa, é o mais usado, principalmente tratando-se de projeção de alguns meses. Então, galera, é isso. Te vejo aí na próxima aula. Obrigado aí por estar conosco. Tchau.